Número de casos de dengue no Brasil passou dos 4 milhões, com quase 2.000 mortes. Promotoria de São Paulo indiciou o empresário que dirigiu carro de luxo e provocou morte de motorista de aplicativo por homicídio doloso qualificado. Procurador de Justiça do Trabalho da Bahia dirigiu durante 4 meses para conferir como é o dia a dia dos motoristas de aplicativos. Levantamento apontou que dificuldades financeiras prejudicam a saúde mental das pessoas. Chega a quase 900 o número de estudantes universitários detidos nos Estados Unidos por manifestantes a favor da criação da Palestina. Represa rompeu no Quênia e provocou a morte de pelo menos 40 pessoas. Onda de calor que é cada vez mais intensa no Brasil também atinge o Sudeste Asiático com o fechamento de escolas. E para quem pretende melhorar a condição física, está provado que uma das melhores alternativas é pegar uma bicicleta e seguir em frente. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A dengue superou 4 milhões no Brasil. O Ministério da Saúde informou hoje que o número de pessoas que contraíram a doença desde o começo do ano foi de 4.127.571, com 1.888 mortes. A dengue contamina mais mulheres do que homens, principalmente na faixa dos 20 aos 29 anos de idade. Em São Paulo, a dengue já é considerada epidemia em todos os bairros da capital. A informação faz parte do último boletim de arboviroses divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura. Para configurar situação epidêmica, o bairro precisa registrar no mínimo 300 casos por 100 mil habitantes. E os 96 distritos de São Paulo agora chegaram a esse patamar. O prefeito Ricardo Nunes lamentou os dados, mas disse que esse cenário deve melhorar nas próximas semanas. A situação mais crítica foi registrada na Vila Jaguará, na Zona Oeste, com mais de 10.500 casos a cada 100 mil habitantes. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, ao todo, a capital paulista já soma 244 mil casos da doença, cerca de 30% do total de casos contabilizados em todo o estado, que neste momento soma pouco mais de 800 mil. Só aqui na cidade, 105 pessoas morreram de dengue neste ano, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A gente lembra que a vacinação contra a dengue está disponível apenas para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Todos os postos de saúde da capital estão envolvidos na campanha para esse público-alvo. Mas, para ser vacinada, a criança não pode ter sido diagnosticada com a doença nos últimos 6 meses, precisa estar acompanhada de um responsável e estar portando um documento com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência. E é importante frisar também que todos devem colaborar na luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em casa, é preciso tampar qualquer tipo de reservatório de água, desde pequenos objetos até piscinas. E em áreas abertas, é necessário secar com frequência aqueles lugares que possam acumular água da chuva. E a taxa de mortalidade materna mais que dobrou em 2021 durante a pandemia de Covid-19. Foi o que apontou um estudo inédito publicado hoje pela Fiocruz na Revista Brasileira de Saúde Materno-Infantil. A pesquisa da Fiocruz analisou um crescimento na quantidade de mortes de grávidas e puérperas, ou seja, até 42 dias após o parto. Os dados apontam para um número de 57% em 2021, no comparativo com o ano anterior, quando começou a pandemia de Covid-19.
Os números ficam ainda mais preocupantes quando comparada à mortalidade materna com a de mulheres em idade fértil, que não ficaram gestantes em 2021. O excesso de mortes, neste caso, chegou a ser de 83,7% maior. Este cenário indica que as grávidas e puérperas foram as mais penalizadas pela Covid do que o restante da população. E essa situação só se agravou à medida que a pandemia avançava. Para se ter uma ideia, o coronavírus foi responsável por 19% das mortes maternas em 2020. O índice que subiu para 60% em 2021. Historicamente, a mortalidade materna tem relação direta com o acesso inadequado aos serviços de saúde, que ficaram ainda mais comprometidos e sobrecarregados durante a pandemia. O coronavírus ainda ampliou os riscos para diversas complicações durante a gestação, como a necessidade de ventilação e pneumonia em decorrência da Covid-19. Os casos de febre Oropost também têm ganhado destaque. Já são mais de 3 mil no país inteiro. E o estado de Santa Catarina confirmou os primeiros da doença, que é comum na região norte e tem sintomas parecidos com os da dengue. Santa Catarina teve 3 casos de febre Oropush confirmadas em pacientes entre 18 e 40 anos sem históricos de saída do estado. Essa informação foi trazida pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, que confirmou a positividade dos testes nos pacientes. Todos eles estão localizados na região do Vale do Itajaí, o que faz com que toda a ação da DIV seja voltada por lá através de ações de conscientização da população. Esse vírus também é transmitido por um mosquito, o muruim, que está aí sendo combatido também aqui no estado. Santa Catarina é o primeiro estado da região sul a ter confirmação da doença. Outra informação da área de saúde aqui no estado catarinense é que a Secretaria de Saúde fez um pedido ao Ministério para a liberação das vacinas contra a gripe para crianças até 12 anos, já que o estado enfrenta grandes problemas com o vírus, da gripe, que está aí superlotando enfermarias, hospitais, pronto-socorros em todas as regiões do estado. E foram identificados que crianças aí dentro dessa faixa etária de 6 a 12 anos estão sendo frequentemente contaminadas. Atendendo a esse pedido da secretária Carmen Zanotto, o Ministério da Saúde então liberou como prioritário crianças de 0 a 12 anos a serem vacinadas contra a gripe aqui em Santa Catarina. Lembrando que a vacinação, dentro dos grupos prioritários, segue até 31 de maio na campanha nacional de vacinação. Portanto, Santa Catarina consegue aí esse ganho, para imunizar ainda mais pessoas aqui, mais adolescentes, crianças dentro da sua população, a fim de evitar transtornos causados pelos vírus, que acontece bastante nessa época do ano, já que as temperaturas estão oscilando bastante no estado. De Santa Catarina para a Rede TV, repórter Michele Veiga. O Brasil está enfrentando um problema para cumprir uma determinação da Justiça para proteger as mulheres de agressões. No ano passado, a Justiça expediu mais de 550 mil medidas protetivas, mas o problema não foi resolvido. Para esses casos, a recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de monitorar os acusados de violência doméstica, seria a famosa tornozeleira eletrônica. Entretanto, até a data de atualização mais recente, que foi em dezembro do ano passado, o país apresentava um pouco mais de 150 mil unidades desses equipamentos, disponíveis apenas 400 mil abaixo do necessário para cumprir as recomendações. É o que informou a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Devido à demanda, o Ministério das Mulheres disponibilizou R$1,5 milhão para a compra dos dispositivos, a fim de usá-los em denunciados por agressão como mecanismo de proteção às mulheres. A iniciativa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência e do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Segundo especialistas, os aparelhos podem ser efetivos caso utilizados de maneira correta e sejam acompanhados de outras medidas. Em 2023, em média, 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica, num período de 24 horas. Dados referentes a 8 dos 9 estados monitorados pela rede de observatórios da segurança, que incluem Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.
O ator francês Gérard Depardieu foi levado nesta segunda-feira sob custódia policial em Paris para ser interrogado. O artista de 75 anos se apresentou em uma delegacia de polícia em Paris, de acordo com informações divulgadas pela imprensa local. Ele foi interrogado sobre acusações de agressão sexual feitas por duas mulheres que supostamente ocorreram em sets de filmagem. O artista já foi liberado. Depardieu já foi colocado sob investigação formal por suposto estupro e agressão sexual depois que várias mulheres apresentaram queixas contra ele. Depardieu é conhecido por seus papéis em filmes como Green Card, Passaporte para o Amor, O Homem da Máscara de Ferro e As Aventuras de Pi. Em 2013, Depardieu obteve a cidadania russa por meio de Vladimir Putin, depois de dizer que iria desistir do seu passaporte francês em protesto contra os planos do governo para um aumento de impostos para os mais ricos. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que ficará no cargo mesmo após sua esposa, Begoña Gomes, ter se tornado alvo de investigações por tráfico de influência e corrupção. É importante ressaltar que o próprio premier espanhol havia sugerido que poderia renunciar. Os investigadores examinam supostos vínculos dela com empresas privadas que teriam recebido recursos e foram beneficiadas com contratos públicos com o governo. A investigação de Begoña Gomes seguiu a denúncia da organização Mãos Limpas, cujo presidente, Miguel Bernard, tem vínculos com a extrema-direita espanhola. Mas mesmo após ameaçar, Pedro Sánchez afirmou que fica no cargo. O anúncio acaba com um cenário de incerteza que começou na quarta-feira da semana passada. Pedro Sánchez, de 52 anos, governa a Espanha desde 2018 e foi reeleito para a presidência do Parlamento em novembro de 2023, em acordo com os independencialistas catalães, que abriu caminho para mais um governo de esquerda. Isso depois que o Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, saiu da frente nas eleições, mas sem maioria e fracassou na tentativa de formar um governo. E veja a seguir, Procurador de Justiça do Trabalho da Bahia dirigiu durante 4 meses para conferir como é o dia a dia dos motoristas de aplicativos. E ainda, um levantamento apontou que dificuldades financeiras prejudicam a saúde mental das pessoas. A Promotoria de São Paulo denunciou o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima, ambos na modalidade dolo eventual. Fernando era o motorista do Porsche que se envolveu em um acidente que levou à morte do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana. Na semana passada, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou Fernando e pediu a prisão preventiva dele. Dessa forma, cabia agora ao Ministério Público de São Paulo decidir se denunciaria ele, arquivaria o processo ou solicitaria novas diligências. No relatório final, a polícia argumenta que a prisão preventiva de Fernando foi solicitada sob garantia da ordem pública. De acordo com as autoridades, os crimes são graves e há provas indiscutíveis da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Segundo a polícia, os crimes investigados afrontam a segurança viária e a locomoção de cidadãos de bem. A mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, é citada no fim do relatório como coautora do crime de fuga do local. O Ministério Público afirma também que Daniela tentou atrapalhar as investigações. Em nota, o Ministério Público paulista afirmou que a promotora do caso se manifestou a favor da decretação da prisão preventiva para evitar que o denunciado, como já fez ao longo das investigações, influencie as testemunhas. De acordo com a promotoria, o denunciado ingeriu álcool em 2 estabelecimentos antes de apanhar o seu veículo. Com essa denúncia, o caso segue para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai decidir sobre a prisão preventiva do empresário.
Para relembrar o caso, por volta das 2h30 da manhã do dia 31 de março, o Porsche dirigido por Fernando atingiu a traseira do Renault Sandero, que era guiado pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. Viana chegou a ser socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do Porsche deixou o local do acidente na companhia da mãe, que disse aos policiais que levaria o filho a um hospital por causa de um suposto ferimento na região da boca. Imagens captadas por câmeras de vigilância mostram o carro importado trafegando em alta velocidade até bater no Sandero. O acidente ocorreu na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste de São Paulo, cujo limite da velocidade é de 50 km por hora. O Porsche estava a 156. Para saber como é o dia a dia de um motorista de aplicativo, um procurador do Ministério Público do Trabalho da Bahia decidiu atuar durante 4 meses nesta função. Ele sentiu na pele quais são os problemas e quais deveriam ser os direitos garantidos em lei para estas pessoas. O procurador do Ministério Público, Ilan Fonseca, decidiu viver na pele o dia a dia de um motorista de aplicativo. Ele tirou licença de 4 meses para entender como é a rotina desses profissionais. Ele encerrou o período com 350 corridas e uma boa avaliação de 4,98 estrelas no aplicativo. Ilan pôde vivenciar como é a comunicação das plataformas com os motoristas. Durante esses 4 meses, ele percebeu as principais dificuldades que os profissionais enfrentam todos os dias e concluiu que a maioria das pessoas que se vinculam às plataformas são funcionários que perderam o seu trabalho fixo e, sem conseguir um novo emprego, decidiram trabalhar para os aplicativos. E eu conversei com o procurador e ele nos contou um pouco dessa experiência. Acompanhe. Esse debate sobre a aplicação de leis a plataformas digitais e a extensão de direitos a trabalhadores que são motoristas de aplicativo não acontece exclusivamente no Brasil, mas acontece ao redor de todo o mundo. Você tem leis em Portugal e na Espanha que já visam regular esse tipo de atividade. Você tem decisões como a Suprema Corte inglesa, que já estende direitos trabalhistas a essa categoria de trabalhadores, e você já tem vários estados americanos que também conferem direitos a esses trabalhadores. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil, através do projeto de lei 12, é que o Brasil, assim como líder aqui da América do Sul, está indo na contramão do que outros países estão decidindo e aplicando em matéria de leis no que diz respeito a motoristas de aplicativo e entregadores de refeição. A realidade é que se depara com muito mais desvantagens do que com vantagens. Quais são as vantagens nesse tipo de atividade? É a vantagem de você ter dinheiro na hora, isso vai permitir você pagar suas dívidas, e a vantagem de você interromper a prestação do serviço a qualquer momento. Com a possibilidade de você recusar corridas, isso realmente é possível. Mas as desvantagens é um quadro de total desproteção, sem direitos trabalhistas como férias, 13º, fundo de garantia, limitação de jornada. Você vai encontrar trabalhadores que trabalham 12, 14, 16 horas por dia, colocando em risco não apenas a própria vida, como também a de passageiros. E além disso, você vai ter remunerações extremamente baixas, porque esses trabalhadores eles são obrigados a arcar com todos os custos de sua atividade. Após essa experiência que durou 4 meses, em que eu pude trabalhar como motorista de aplicativo, a principal lição é que esses trabalhadores são empregados como outros quaisquer que trabalham para plataformas digitais. Eles não possuem autonomia porque eles não podem fixar o valor de cada corrida, eles não podem sair das regras que são fixadas pelas plataformas, e o controle que essas empresas exercem sobre esses trabalhadores é um controle quase absoluto, que vai dizer respeito ao que pode ser consumido dentro do veículo, como esses veículos devem ser higienizados, quais são as qualidades e as especificações desse veículo. Então, o que eu pude constatar ao longo desses 4 meses é que essas plataformas exercem uma intensa subordinação em relação a esses trabalhadores, e que isso está vulnerabilizando, tornando esses trabalhadores cada vez mais frágeis, e por isso eles precisam tanto da proteção do Estado.
E no Rio de Janeiro, quem também enfrenta problemas no trabalho são os motoristas de ônibus. Dentre eles, um é muito grave. De acordo com o levantamento, em apenas um ano, aconteceram quase 3.000 atos de vandalismo dos coletivos. Em média, são 230 veículos depredados por mês, gerando um prejuízo superior a 34 milhões de reais em reparos no período de um ano. Além disso, a vida da população também é prejudicada. Estima-se que 6 milhões e meio de cariocas tenham sido afetados em 2023. Outro número que chama a atenção é o de 145 veículos sequestrados para serem utilizados como barricadas para impedir a polícia às comunidades. Para alertar sobre esse cenário, o Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio, a Rio Ônibus, lançou a campanha Quem é Cria não vacila. A ação conta com a distribuição de impressos e materiais nos painéis de diversos terminais da cidade e busca conscientizar os passageiros sobre a importância de preservar o patrimônio público. A semana começou em Brasília em ritmo de negociações, depois que o STF suspendeu a decisão sobre a volta da reoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam na economia, além dos pequenos e médios municípios. O Ministério da Fazenda começou a mapear as prefeituras. A ideia é saber até onde o governo pode ir nas conversas com o Congresso. Inicialmente, a previsão era de que o julgamento que ocorria no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal fosse concluído no dia 6 de maio, mas o ministro Luiz Fux pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar a decisão do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu a prorrogação da desoneração até 2027, atendendo a um pedido do governo por meio da Advocacia Geral da União. Fux tem até 90 dias para devolver o processo. Agora, o Palácio do Planalto quer aproveitar esse prazo para negociar com o Congresso. A tendência é que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fique à frente das negociações. Haddad, inclusive, já teria pedido para que técnicos da Fazenda comecem a mapear formas de ajudar as prefeituras que, neste momento, estão sem descontos tributários no pagamento das folhas de servidores. No entanto, o ministro da Fazenda deve encontrar dificuldades com o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que já recorreu contra a decisão e no último sábado rebateu Fernando Haddad, que em entrevista ao jornal Folha de São Paulo afirmou que o Congresso também deveria ter responsabilidade fiscal. Essa questão da governabilidade, na verdade, ela é meia questão, porque isso vai conseguir alterar mesmo quando o governo conseguir negociar com os setores atingidos na economia. Até lá, o que veremos são tensões entre líderes congressistas que irão reverberar essa pressão que sofrem dos setores da economia real do Brasil para a manutenção e a ampliação da desoneração da folha de pagamentos. A desoneração foi criada no governo de Dilma Rousseff com o objetivo de criar mais empregos. Os setores beneficiados são apontados como os que mais contratam funcionários com registro em carteira, como as indústrias de automóveis, calçados e da construção civil. A medida também favoreceu os municípios de todo o país, com até 156 mil habitantes. Mas, pelos cálculos do governo, entre os anos de 2012 e 2023, os cofres públicos perderam quase 150 bilhões de reais em arrecadação. O mundo da política tem uma alternativa, o Congresso Nacional tem uma alternativa, o governo vai estar sempre disposto a dialogar com o Congresso Nacional, caso o Congresso Nacional encontre quais que são fontes de compensação dessa renúncia da Receita da Previdência. Então, esse é um espaço de diálogo em relação aos setores econômicos. Em relação aos municípios, além do tema da compensação previdenciária, tem outros temas trazidos pelas entidades nacionais dos municípios, como a questão da dívida da Previdência que esses municípios têm, né? O tema da securitização das dívidas que o governo já pediu requerimento de urgência, inclusive no Congresso Nacional, para ser votado o mais rápido possível. Você tem outras medidas que possam significar um apoio importante aos municípios nesse momento. Segundo o movimento Desonera Brasil, que reúne representantes dos setores beneficiados, o tema impacta 8,9 milhões de empregos formais diretos, além de outros milhões de postos de trabalho derivados da rede de produção dessas empresas. Mesmo com a interrupção do julgamento, a liminar de Zanin pela suspensão segue valendo. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou agora à noite o pedido de recuperação extrajudicial das Casas Bahia. Com a medida adotada por empresas em dificuldade para evitar a falência, a companhia vai renegociar uma dívida de pouco mais de 4 bilhões de reais
com juros mais baixos. As condições já foram acertadas com os principais credores, que são os bancos, e serão estendidas aos demais credores, incluindo pessoas físicas. Começando mais uma semana no mercado financeiro, as atenções ficarão voltadas para a decisão de política monetária do Banco Central norte-americano na quarta-feira, com os investidores já antecipando um atraso nos cortes dos juros do país após uma série de inflação difícil nos Estados Unidos e com autoridades. No Brasil, a segunda-feira foi de agenda fraca, devido ao feriado de quarta-feira. Com isso, o dólar fechou em leve queda de 0,02%, cotado em R$ 5,11 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,65% aos 127.351 pontos. O governo fechou o mês de março com um rombo de R$ 1,5 bilhão nas contas. O resultado foi bem melhor do que em fevereiro, quando o saldo negativo foi de R$ 58 bilhões. Mas quando é contado o acumulado dos 3 primeiros meses do ano, a situação também não é muito boa. Entre receitas e despesas, sobraram R$ 19 bilhões antes do pagamento dos juros. Apesar de positivo, o pior balanço dos últimos 4 anos. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros enfrentam problemas financeiros. Uma das consequências é o abalo na saúde mental. O problema financeiro é a maior causa de tormento que afeta a saúde mental dos trabalhadores. De acordo com uma pesquisa Saúde e Gestão da 11 Fintech, especializada em saúde financeira e previdência privada corporativa, quase 70% dos brasileiros enfrentam dívidas. Nos relatos de 770 entrevistados, 50% afirmaram que os problemas de saúde são causados devido a preocupações sobre o assunto. 20% declararam que estão afetados no desempenho ou podem melhorar. As complicações financeiras, saúde mental e física são as 3 maiores causas da falta de produtividade dos trabalhadores. No que diz respeito às finanças, as principais causas apontadas foram as dívidas do cartão de crédito e renda insuficiente para cobrir os gastos mensais. Essas pesquisas mostram a necessidade das empresas adotarem medidas para promover a saúde financeira de seus colaboradores, revelando o impacto direto na produtividade, no bem-estar e na qualidade de vida no ambiente de trabalho. O setor do agronegócio brasileiro, um dos maiores responsáveis pela economia no país, está recebendo cada vez mais equipamentos tecnológicos, como drones, robôs e aviões agrícolas. Todas essas inovações estão sendo mostradas na AgriShow, feira realizada em Ribeirão Preto, interior paulista, que reúne as maiores tecnologias do setor no país. O evento, que é considerado um dos mais importantes da América do Sul no ramo do agro, promete trazer este ano inovações revolucionárias para o setor, como, por exemplo, um carro voador produzido pela empresa chinesa E-Hang. O modelo tem capacidade de transportar até 2 pessoas com bagagem de mão e suportar até 200 quilos, podendo chegar a 130 km por hora. E o mais impressionante é que ele não necessita de um piloto a bordo, pois é controlado remotamente, como se fosse um carrinho de controle remoto. Além do carro voador, diversos drones também estão sendo apresentados na feira. Um deles da empresa Jacto, que conta com equipamentos para pulverização, dispersão de fertilizantes e sementes, produtos microbiológicos e químicos, além de câmeras para produzir imagens aéreas. Um desses drones possui uma tecnologia capaz de calcular até mesmo a saúde das plantas, o crescimento das lavouras e a densidade da vegetação. Outra novidade da feira são os robôs Solix, que atuam no campo por meio da inteligência artificial e são capazes de monitorar cada pedaço das lavouras e realizar relatórios. Além das tecnologias para o setor das plantações, também foram apresentadas novidades para a área dos animais, como um sistema de monitoramento de bovinos por meio de coleiras com geolocalização. Por meio do acessório é possível identificar o número de passos e deslocamento diário, além de identificar mudanças de hábitos que possam representar problemas sanitários ou reprodutivos. O mercado de tratores também não ficou de fora da feira.
Mesmo os veículos precisando dividir espaços com a tecnologia, desta vez foram apresentados diversos tratores potentes, com máquinas de até 240 cavalos. A AgriShow vai até sexta-feira. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site agrishow.com.br/pt/visitar/compra de ingresso.html. E veja a seguir, chegou a quase 900 o número de estudantes universitários detidos nos Estados Unidos por manifestantes a favor da criação da Palestina. E ainda, uma represa rompeu no Quênia e provocou a morte de pelo menos 40 pessoas. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi convocado hoje para depor à Polícia Federal. A suspeita é que ele estaria envolvido em um esquema irregular de uso de dinheiro público. Juscelino será ouvido no âmbito da Operação Odoacro, que investiga um suposto desvio de emenda parlamentar na época em que ele era deputado federal pelo Maranhão. Segundo apurou a Polícia Federal, esse dinheiro teria sido usado para pavimentação de ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. Essa cidade é comandada pela irmã de Juscelino, que é prefeita, então, lá da região, Luana Rezende, que chegou a ser afastada do cargo no ano passado, mas depois pôde retomar ali o mandato. A expectativa é que esse depoimento marcado para o dia 10 de maio ocorra na sede da PF aqui em Brasília. O principal ponto a ser questionado por parte, então, dos investigadores é justamente sobre a utilização ou não, o desvio, né, dessa emenda que é objeto, melhor dizendo, dessa investigação. Outro ponto também é o seguinte, que a PF já apurou até aqui que, na época, esse dinheiro foi enviado por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Ele também deve ser questionado sobre uma relatoria da Controladoria Geral da União, que apontou que 80% da estrada beneficiou propriedades dele e também de seus familiares lá na região. O documento foi anexado no inquérito em março, segundo, então, uma apuração do jornal Folha de São Paulo. Para a PF, então, o ministro integraria uma organização criminosa com o empresário Eduardo José Barroso Costa, mais conhecido como Eduardo DP ou Imperador, que seria sócio oculto da construtora que ficaria responsável por essa pavimentação nessa rua lá no Maranhão, que se chama, então, ali Construservice e que teria, então, orçada aí essa construção em pelo menos 7,5 milhões de reais. O ministro se manifestou em nota e alegou, então, ser inocente, disse que é o maior interessado em relação a essa investigação, disse que se pauta pela ética, responsabilidade social e utilização adequada dos recursos públicos para melhorar as condições de vida da população mais pobre aqui do país. Um estudo realizado pelo Instituto Ipsos mostrou que, pela primeira vez, a saúde pública se tornou a principal preocupação dos brasileiros desde a pandemia de Covid. O tema superou outros assuntos tão importantes quanto, como a violência, educação e habitação. Na pesquisa chamada O que Preocupa o Mundo, foram ouvidas mais de 1.000 pessoas de diferentes idades em 29 países sobre as suas principais preocupações em relação à sua nação. Por meio de um painel digital, os participantes selecionaram os 3 tópicos que consideram mais preocupantes naquele momento, entre os quais estão saúde pública, crime e violência, educação, inflação, corrupção financeira política, pobreza e desigualdade social, impostos, mudança climática, terrorismo e outros. Em relação aos brasileiros, o último levantamento realizado de 22 de março a 5 de abril de 2024 mostrou a saúde pública como a principal preocupação, de acordo com 42% dos participantes. Trata-se de um crescimento de mais de 5 pontos percentuais em relação ao mês de março, o que deixa a saúde num patamar de preocupação só atingido durante a pandemia de Covid-19. Segundo o presidente do Instituto, Marcos Cagliari, esse resultado pode estar associado à crise de dengue, que já matou mais de 1.800 pessoas e já passou dos 4 milhões de casos prováveis no país, só em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde.
Vale destacar que o número de casos já é o dobro do registrado em todo o ano de 2023. Segundo Cagliari, além disso, o registro de um caso de cólera na Bahia, após 18 anos sem nenhum caso ser registrado no país, acendeu um alerta. Com isso, a preocupação com a saúde pública ultrapassou por pouco a com o crime e a violência, que foi apontada como sendo a principal preocupação por 41% dos brasileiros participantes. Em seguida, veio a preocupação com a pobreza e desigualdade social, citada por 37% dos entrevistados. Vale destacar que, na perspectiva global, a saúde pública foi apenas o 6º tópico de maior preocupação, escolhida por 23% dos entrevistados. Em primeiro lugar, pelo 25º mês seguido, está a inflação, com 34%, seguida por pobreza e desigualdade social, com 30%, crime e violência, 30%, desemprego, 27%, e corrupção política financeira, 26%. Além das principais preocupações sobre os países, a pesquisa questionou as pessoas também se elas acreditam que, de forma geral, o país em que vive está indo no caminho certo ou não. No Brasil, a maioria, 53%, disse não acreditar que o país está na direção certa, o que só havia acontecido anteriormente em dezembro de 2023, quando o patamar de insatisfação foi de 51%. Na contramão, 47% disseram que veem o país indo na direção certa, uma queda de 4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Em âmbito global, a perspectiva geral também é negativa, com 62% da população acreditando que os seus respectivos países estão caminhando na direção errada. Pelo menos 30 pessoas morreram em um novo ataque israelense na região de Rafah, no sul da faixa de Gaza. 6 mulheres e 5 crianças estão entre as vítimas. A expectativa é que os países entrem em consenso sobre um cessar-fogo da batalha no Oriente Médio. Os mísseis israelenses atingiram 3 casas residenciais. O segundo 7, sendo um homem de mais de 30 anos e o filho dele. Já o terceiro matou 3 irmãos. A expectativa é que um acordo entre os negociadores seja aprovado nas próximas horas, antes dos confrontos se intensificarem ainda mais. Na proposta enviada para que o acordo seja discutido, Israel pediu a libertação de pelo menos 40 dos cerca de 130 reféns ainda detidos, em troca da soltura de palestinos presos. Após essa primeira fase, Tel Aviv irá permitir uma circulação livre entre o sul e o norte de Gaza e uma retirada parcial das tropas israelenses do território palestino. Já a segunda parte da proposta envolve uma pausa de 40 dias nos combates e a libertação de potencialmente milhares de prisioneiros palestinos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu que o grupo Hamas aceite o plano de Israel e classificou a medida como extraordinária. Após o recente ataque israelense, o grupo Hamas afirmou ter disparado mísseis contra uma posição militar israelense do sul do Líbano, onde Israel usou caças para atacar alvos do Hezbollah. Até o momento ainda não existem relatos de vítimas. Diversas manifestações estão ocorrendo em centenas em centros de educação mundo afora. Todos esses protestos têm um tema em comum: a liberdade da Palestina. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, por exemplo, manifestantes foram presos. Essa semana se iniciou da mesma forma como a anterior acabou, com protestos de estudantes favoráveis à Palestina e exigindo um cessar-fogo imediato das hostilidades sofridas pelo território. Poucos dias depois de dezenas de estudantes ocuparem o Instituto de Estudos Políticos, localizado na capital francesa, a polícia voltou a atuar contra manifestações pró-Palestina realizadas por estudantes. A Força de Segurança Francesa invadiu a histórica Universidade de Sorbonne para expulsar ativistas que queriam montar acampamento no interior do edifício.
50 manifestantes foram retirados do local e depois levados em grupo pelas forças de segurança. A delegacia de Paris falou de uma operação que durou apenas alguns minutos e que foi realizada com calma e sem incidentes. O que chama a atenção é que são raras as intervenções policiais neste local simbólico de revoltas estudantis. Em um comunicado, a universidade afirmou que já não era mais possível entrar nos edifícios e que, por isso, fechou as portas à tarde por decisão da reitora. Mas, enquanto na França as manifestações foram pacíficas, nos Estados Unidos foram mais sérias. Mais de 200 manifestantes foram presos neste final de semana nas universidades Northeastern, Arizona, Indiana e Washington em St. Louis. Essas prisões elevam o número total a ao menos 900. Com esse caos, os alunos agora se perguntam como as prisões e punições institucionais vão prejudicar a sua vida acadêmica. As respostas de cada instituição têm sido diferentes, até porque os próprios atos de alunos variam de acampamentos pacíficos a confrontos mais abertos contra manifestantes pró-Israel. E um nome entre os presos causou curiosidade. Jill Stein, candidata do Partido Verde às eleições presidenciais dos Estados Unidos, foi detida na Universidade de Washington, em St. Louis. A médica e política foi pré-candidata pelo Partido Verde nas eleições de 2012 para presidente do país e candidata ao mesmo cargo em 2016, quando conseguiu cerca de 1% dos votos totais, ou seja, pouco mais de 1.400.000 votos. Ela já esteve envolvida em outros protestos que acabaram em prisão ou processo judicial durante sua atuação política em campanha. Com toda essa complicação envolvendo o apoio dos estudantes norte-americanos à causa palestina, a pressão dos protestos tem recaído principalmente sobre os reitores das instituições. De um lado, criticados por reprimir as manifestações e não condenar formalmente o apoio da Casa Branca a Tel Aviv, e de outro, por permitir atos vistos como antissemitas e agressivos contra estudantes e professores judeus. 5 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas na China após um forte tornado atingir a cidade de Guangzhou, no sul do país. Além das vidas perdidas, mais de 140 prédios foram danificados. As linhas de energia foram derrubadas e as redes de telefonia móvel interrompidas em toda a região. De acordo com o governo local, o tornado atingiu um nível 3 de intensidade, apenas 2 níveis abaixo do mais alto. Na última semana, a região afetada registrou vários dias de fortes chuvas. Por esse motivo, mais de 100.000 pessoas deixaram a província. A tragédia tem relação com o fenômeno climático El Niño e com uma massa subtropical mais forte do que a normal. O rompimento de uma barragem no Quênia provocou a morte de pelo menos 45 pessoas. O incidente aconteceu no momento em que o país africano sofre com chuvas torrenciais e, segundo as autoridades, o número de mortos pode aumentar. A barragem rompeu perto da cidade da localidade de Maimahiu, na região de Kakuru, a 100 quilômetros de Nairobi. Casas foram destruídas e uma rodovia foi bloqueada. As inundações alagaram estradas e bairros inteiros, provocando o deslocamento de mais de 130.000 pessoas no país, muitas delas em Nairobi, segundo os dados oficiais publicados no último sábado. O governo queniano pediu na última sexta-feira à população que se preparasse para temporais ainda mais intensos. De acordo com um balanço divulgado pelas autoridades no país, as chuvas intensas agravadas pelo fenômeno climático El Niño provocaram a morte de 120 pessoas desde março. Por conta das más condições climáticas, o Ministério da Educação do Quênia adiou o início de um novo período escolar em uma semana. O Quênia e grande parte do leste da África registraram chuvas sazonais mais intensas do que o habitual há semanas.
dias. Uganda também enfrentou fortes tempestades que provocaram inundações. Ao menos 2 pessoas morreram e centenas de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. As chuvas também provocaram danos consideráveis na Tanzânia, onde pelo menos 155 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra. A ONU e o governo do Burundi, um dos países mais pobres do mundo, anunciaram que quase 96 mil pessoas foram deslocadas por meses de chuvas ininterruptas. A África Oriental também foi atingida por inundações recordes durante a última estação chuvosa no final de 2023. Os cientistas dizem que a mudança climática está causando eventos climáticos extremos mais intensos e frequentes. E veja a seguir, ex-jogador Ronaldo Fenômeno vendeu o Cruzeiro. E veja também, para quem pretende melhorar a condição física, está provado que uma das melhores alternativas é pegar uma bicicleta e seguir em frente. Os brasileiros estão enfrentando mais uma onda de calor intenso. Em pleno outono, os termômetros passaram dos 40 graus e vão continuar assim. Mas o descontrole do tempo não é exclusividade em nosso país. No Sudeste Asiático, a situação está pior. Com temperaturas acima dos 45 graus, uma forte onda de calor no Sudeste Asiático obrigou a suspensão das aulas em vários países e causou ao menos 30 mortes na Tailândia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, chegou a alertar no início deste mês que mais de 243 milhões de crianças em toda a Ásia Oriental e no Pacífico estão em risco de doenças e mortes relacionadas ao calor. No Brasil, a situação não é muito diferente. O final de semana foi marcado por temperaturas acima de 30 graus em mais de 20 capitais. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta laranja de perigo para o forte calor até quarta-feira, em regiões de 6 estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiânia. Ainda segundo o INMET, há risco de temporal, ventos fortes e queda de granizo no Rio Grande do Sul. Na noite de sábado, mais de 1.200 raios foram registrados durante um temporal na região metropolitana de Porto Alegre. O estado do Rio registrou 8 das 10 temperaturas mais altas do país no último domingo. A cidade de Niterói, na região metropolitana, liderou com os termômetros batendo os 38,8 graus. Esse foi o 5º dia seguido com temperaturas acima da média prevista para o mês de abril. Essa tendência deve permanecer pelo menos até o dia 5 do mês de maio. Segundo o Sistema de Alerta Rio, o motivo de tanto calor é a atuação de um sistema de alta pressão, que bloqueia a formação de nuvens de chuva e deixa o tempo mais seco. Um pitbull morreu hoje depois de ser baleado no Rio de Janeiro. Ele atacou o promotor do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, André Buonora, durante uma operação para demolir 2 prédios irregulares na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O policial disparou 3 vezes e o cachorro de 4 anos não resistiu. André Buonora foi levado a um hospital de onde já saiu. E a Agência Nacional de Aviação Civil colocou sob sigilo a investigação sobre o caso Joca. O cachorro da raça Golden Retriever deveria ter sido transportado para Mato Grosso, mas a companhia aérea Gol levou o animal até Fortaleza e ele morreu por não suportar a viagem longa dentro de uma caixa de transporte. Neste domingo, em 10 aeroportos brasileiros, houve manifestações para pedir providências. Segundo a ANAC, o sigilo passou a vigorar porque o documento apenas prepara o resultado final e não deve ser exposto. E hoje foi concretizado um fato inédito no futebol brasileiro. O empresário Pedro Lourenço confirmou a compra das ações da SAF do Cruzeiro, que estavam nas mãos de Ronaldo Fenômeno. Essa é a primeira vez que uma SAF é revendida. A ideia é realizar uma transição da questão de Ronaldo, mantendo alguns membros da estrutura atual e ainda incluir pedidos de pessoas de confiança de Lourenço. A semana na Toca da Raposa começou de maneira agitada, da forma como o torcedor cruzeirense desejava.
triunfo para cima do Vitória da Bahia por 3-1 no domingo e o principal, a venda da SAF para o empresário Pedro Lourenço nesta segunda. Ronaldo, ex-dono do clube, passou por altos e baixos durante a sua gestão na equipe mineira. Desde assumir o clube em uma situação precária, tentar uma reestruturação cautelosa, até vexames e derrotas que fizeram com que a torcida perdesse cada dia mais a paciência com o ex-mandatário do clube. O negócio com Ronaldo havia sido fechado no dia 18 de dezembro de 2021, quando o Cruzeiro ainda estava na Série B do Campeonato Brasileiro, onde já estava há 2 anos. Promessas, fracassos e muita cobrança. Assim, pode-se resumir a passagem de Ronaldo no clube que o revelou para o mundo. Segundo o novo comprador da SAF cruzeirense, o motivo para que Ronaldo decidisse vender o clube a ele é que houve um desgaste emocional dele com as críticas por parte da torcida. Isso porque nas últimas semanas o fenômeno viu torcedores queimarem a bandeira com a sua imagem após a perda da final do campeonato estadual para o seu maior rival Atlético Mineiro. E assim, após 2 anos e 4 meses, um ciclo se fechou. Mas agora, quem sabe, as coisas possam mudar no lado azul de Belo Horizonte. Dessa forma, o Cruzeiro foi vendido no valor de 600 milhões de reais. O empresário mineiro já havia emprestado 100 milhões de reais em 2023 ao ex-jogador, com um acordo que já previa a troca de dívida por ações na SAF. Os outros 500 milhões faltantes ainda serão pagos, divididos entre 150 milhões na assinatura do contrato e o restante ao longo de 10 anos. Em 2021, Ronaldo havia pagado 50 milhões de reais por 90% do time. Durante o final da tarde desta segunda e o começo da noite, os últimos detalhes da revenda da SAF foram acertados e agora Pedro Lourenço é o novo dono do Cruzeiro. Após a reunião, uma coletiva de imprensa foi realizada na Toca da Raposa. Durante a coletiva, diversos assuntos foram tratados, como, por exemplo, a atual condição financeira do Cruzeiro, projetos e trâmites necessários para que agora a ideia da SAF, que envolvem aportes financeiros e gestões mais empresariais, se faça presente em um clube histórico do futebol nacional. Andar de bicicleta pode trazer diversos benefícios para a saúde física e mental. Além de ser um escape para aliviar o estresse, a prática também é fundamental para o aumento do condicionamento físico. Que andar de bicicleta faz bem para a saúde não é novidade, mas recentemente pesquisadores mostraram como pedalar pode melhorar a saúde cardiovascular e reduzir a chance de doenças como câncer. Mas para conseguir todos esses benefícios concedidos pela pedalada, existem alguns segredos para serem executados durante o treino, começando pela escolha da bike. Para fazer um treino desses, é importante estar confortável durante os exercícios. Por isso é recomendado fazer o famoso test drive antes de comprar uma bicicleta. E após a compra, realizar alguns ajustes para que ela fique adequada para os treinos. Além disso, é necessário comprar um bom capacete, equipado com um sistema de proteção contra impactos múltiplos. Com todos os equipamentos em mãos, a primeira dica dos especialistas é que o praticante foque na pedalada e em encontrar um jeito suave de realizar os movimentos, com marchas fáceis e giros rápidos de pedal, sempre em formas circulares, sem pausas e mudanças de ritmo. Para os iniciantes, o ideal é pedalar pelo menos 25 minutos 3 vezes por semana para se adaptar à nova rotina. A partir dos 3 meses nessa constância, o tempo de treino já pode ser aumentado entre 45 minutos e 1 hora por treino. Para aumentar o condicionamento físico, é fundamental pedalar em subidas pelo menos 1 vez por semana, após estar confortável em andar em solos planos. Após pelo menos 6 meses de treinamento, o praticante já pode ser considerado apto em estar em forma para pedalar, sempre mantendo a rotina. Como em qualquer outra atividade física e esporte, o mais importante é começar e não deixar que o desânimo tome conta. Basta ter força de vontade e colher os frutos com o tempo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã.
Uma boa noite, fique na paz. Tchau.